que não, eu concordo com o que o Mark disse, é uma miragem, eu acho que é uma declaração do Ciro Gomes mais para gerar um ruído político do que qualquer outra coisa. Ele sabe que uma chapa Lula, ou melhor, Ciro-Lula, né? Ciro como cabeça de chapa é impossível. O próprio ex-presidente Lula já disse numa entrevista recente, antes de ter os direitos políticos reabilitados, quando o candidato do PT ainda era Fernando Haddad para 2022, que como o maior partido do que o PDT e com mais votos do que o PDT, o PT tinha o direito de indicar o cabeça de chapa. E como descreveu o Mark, é uma relação de idas e vindas entre Ciro e Lula, né? O Ciro foi ministro da Integração Nacional do Lula no primeiro mandato, eles foram muito próximos. Depois Ciro passou a criticar o PT, principalmente durante o Petrolão e a Lava Jato. No segundo turno da eleição, com o Fernando Haddad concorrendo contra Jair Bolsonaro, Ciro foi para Paris, não votou em Haddad, foi muito criticado pela esquerda. Depois, Ciro e Lula tiveram um encontro no final do ano passado, encontro que levou mais de um mês para ser arranjado, mas se reuniram na sede do Instituto Lula. Segundo informações de bastidores, o encontro durou uma tarde inteira, eles teriam selado as pazes, mas depois voltam as turras, voltam as críticas. Então, a única coisa que eu acho que fica muito claro com essa declaração do Ciro é que uma frente ampla, seja de esquerda ou seja de centro, por enquanto é só uma miragem, é muito mais uma fantasia. O cenário mais concreto que temos hoje é um cenário de polarização, com o ex-presidente Lula de um lado e o presidente Bolsonaro do outro, né? Agora, inclusive na semana passada, com aquele manifesto assinado por vários presidenciáveis de centro, o nome do Ciro Gomes estava lá, mas não foi feito nenhum convite para a assinatura do ex-presidente Lula ou mesmo do ex-candidato Fernando Haddad. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma pesquisa que foi divulgada ontem da XP e PESP, que deixa claro esse cenário polarizado e, pela primeira vez, o petista Lula aparece numericamente à frente do presidente Bolsonaro, tanto nas simulações de primeiro como de segundo turno. Os dois estão tecnicamente empatados, mas o Lula está com 29% das intenções de voto e Bolsonaro com 28%, né? E no segundo turno, e o Ciro e o Sérgio Moro, por exemplo, aparecem em um distante terceiro lugar, com 9%, cerca de 9% das intenções de voto. E no segundo turno, Lula tem 42% contra 38% de Bolsonaro, ou seja, são cenários muito polarizados, muito concorridos, competitivos, e parece que o Ciro Gomes, por enquanto, não tem lugar de fala nessa competição.